Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno Kober aqui da Escola Bom Jesus. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a prova de linguagens do Enem, com uma ênfase mais nas questões de língua portuguesa, né? Daquilo que vocês já conhecem, daquilo com que vocês vêm trabalhando aí ao longo de todo o ensino médio de vocês e com as principais recorrências na prova. Quais são os conteúdos que mais aparecem lá? Então existe um gráfico, né, que está disponível já em várias redes sociais, vários sites especializados em educação, que mostra para vocês quais são os principais conteúdos das habilidades que o Enem tem estipuladas, ano a ano, caindo na prova, né? Então esse gráfico que vocês veem em tela agora mostra qual é a recorrência dessas questões em número de questões por ano, né? Não se esqueçam, pessoal, o Enem é sempre uma prova muito parecida, já que ele é estabelecido com as habilidades, né, que fazem parte da matriz de referência da prova. Então, se todo ano as habilidades são as mesmas, a gente pode se preparar bem direitinho para fazer uma prova legal, já que a gente sabe exatamente o que vai cair lá. Por exemplo, na prova de linguagens, especificamente na parte de língua portuguesa, né, de leitura, de compreensão, o conteúdo que vocês veem aí, ó, de variação linguística, por exemplo, tá sempre lá. Como é que a gente estuda? O que a gente pode esperar de uma questão de variação linguística? Basicamente, o que a banca faz é comparar os diversos registros de língua que a gente tem, desde uma língua formal, de escrita, que segue normas gramaticais, até uma língua que é usada numa mesa de bar, por exemplo, ou numa comunicação espontânea entre duas pessoas, em qualquer situação comunicacional. Então, o Enem gosta de saber quais são as diferenças básicas entre uma língua usada para escrever e uma língua usada para se comunicar de outras diversas formas. Vejam, por exemplo, textos jornalísticos, propagandas em linguagem publicitária, textos informativos. Vocês sempre vão encontrar esses materiais lá. A prova sempre vai te cobrar uma leitura, né, da linguagem persuasiva, de como o publicitário fez aquela propaganda, quais são os recursos de que ele lançou mão para conseguir atrair a atenção do leitor e vender o seu material, né, e vender o seu produto. Fiquem bem ligados também, pessoal, em questões de coesão, né? Ou seja, como é que a gente consegue criar um texto, fazer uma linha, né, fazer uma rede de vários assuntos, de várias informações, do começo até o fim, retomando, né, dando sequência, buscando coisas já ditas, apresentando informações novas. Quais são essas palavrinhas gramaticais, sobretudo, que tanto aparecem nos nossos textos, de modo a ligar informação já dada, informação nova, informação apresentada. Então é importante que vocês conheçam os recursos de coesão. Pega lá no teu material de estudo questões do tipo conjunções, pronomes relativos, advérbios, artigos. Essas são algumas das palavras gramaticais que promovem a coesão no texto. Questão certa, todo ano está lá. Também fiquem bem ligados em questões de estratégia argumentativa, né? Como é que o autor montou o seu texto querendo chegar a um ponto de vista, querendo chegar a um objetivo e passar isso para o leitor. A banca adora te perguntar qual é a estratégia que o autor usou para te convencer a fazer determinada coisa, né? Questões de intertextualidade, questão de identificação de gêneros textuais, questões em que o texto é o centro, né, e ele conversa com outros textos e ele puxa flechas para outros lugares, são certas no Enem e vocês podem já se preparar lendo alguma teoria sobre intertextualidade, como é que um texto conversa com o outro, quais são os principais gêneros, né, textuais que vocês encontram no Enem. Resolver as provas passadas é sempre uma boa pedida para vocês já se prepararem e já saberem o que vai acontecer, né? Questãozinha de funções da linguagem, né? O Enem nunca abre mão delas. Qual é o objetivo do autor, né, usando aquela linguagem que ele está usando no texto? É te convencer, é a fazer um apelo, é a criar alguma relação mais emotiva. Então dá uma lida também no teu material de funções da linguagem, porque isso é obrigatoriamente uma questão que vocês vão encontrar. E por último, lá no nosso gráfico, vocês podem encontrar o uso de norma culta, ou seja, todas as tuas aulas de língua portuguesa, de gramática propriamente dita, aparecem para a resolução de algumas questões. A gente não foge muito disso não, basicamente o Enem vai fazer de novo questões sobre isso, então resolver as questões anteriores e se ligar bem no que acontece com esses conteúdos de que a gente acabou de falar, é sempre uma boa dica para ficar ligado e para estar preparado para a prova de linguagens. Falou, pessoal, até a próxima!